Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, porque o projeto era de Deus. Então é quando vem o advento que nós lemos. É nesta prisão, é neste caos que, por ocasião, eu quero acreditar que não por coincidência, é quando o faraó despede e joga na prisão o copeiro e o padeiro, e é quando eles encontram José naquele contexto. Veja que se você fazer uma análise, sem aquela cisterna, não teria uma prisão. Sem aquela prisão não teria o sonho interpretado. Veja que é uma coisa seguindo a outra. Então aquele copeiro e aquele padeiro, os irmãos sabem a história, se relaciona com José por meio desta revelação. E o único pedido que José fez ao copeiro foi: lembra-te de mim. Nas nossas palavras, pois eu fui jogado aqui injustamente. Você vai servir de novo a Faraó, então fala ao meu favor a ele, dizendo que eu fui jogado aqui sem ter culpa, eu sou inocente, lembra-te de mim. E o copeiro fez uma promessa que lembraria. O copeiro fez uma promessa que lembraria, mas esqueceu. Veja que o capítulo 41 fala de 2 anos. No nosso calendário, bem verdade que a cultura egípcia, ela acabou antes de Cristo, mas partindo do pressuposto, nos nossos dias, 24 meses. Sem ter profecias, sem Deus falar. Não dá para entender. Se nós analisarmos o contexto humano, não tem como suportar. Por mais crente que seja o homem, por mais fiel que ele seja, ele não tem como suportar uma situação dessa, se não for Deus intervindo no silêncio. Então, por mais que pareça que Deus não está te ouvindo, não quer dizer que Ele não está trabalhando. Eu costumo dizer que Deus nunca mostra o processo. Veja que o sonho, Ele mostra o sonho, Ele mostra o começo e mostra o fim, mas Ele não mostra o meio, porque se Ele mostrasse o meio, se Ele mostrasse o processo que Ele queria, José tinha desistido antes de sonhar. Então diga para quem está ao seu lado: aguenta mais um pouco, porque Deus não te mostra o processo para você não desistir. O que Ele tem é inexplicável. Então a Bíblia diz que depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. E aonde ele estava? Na margem do rio Nilo. O rio Nilo é o centro de vida do Egito. Eu tive o prazer de, na despedida, a gente à noite entrar num barco e jantar nesse barco, e que ele roda quase uma boa parte do rio Nilo no Cairo. E é um rio muito forte, mas naquela época era a única fonte, como ainda hoje, tudo gira em torno dele. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, na época de Faraó, diz a história que havia 5 classes dentro do Egito. Faraó era a primeira: príncipes, sacerdotes, militares e comerciantes. Só que essas 5 classes representavam 20% da sociedade. 80% era de camponeses. E esses 80% dependiam do rio Nilo para sobreviver, para procriar. Tudo girava em torno dele, porque é a única face verde que tem, é o delta do Nilo. Não tem mais lugar verde, não tem mais como cultivar. Então 80% girava em torno disso, tendo em vista que eles dependiam da chuva, e a chuva vinha no meio de julho, e quando vinha era com enxurradas. Só que quem aproveitava isso aqui, eram 3 meses, cultivava. Quando a enxurrada passava, a água desaparecia. Então eles só tinham o cultivo de 3 meses, passavam cerca de 8 a 9 meses sem produzir.
Dependiam desses últimos 3 meses. Então, quando o faraó tem uma visão do caos que estava por vir, que Deus dá, ele está na margem do Nilo no sonho. E ele vê o tempo difícil e não entende, e o tempo de fartura, mas ele não discerne. Aí, como um dia igual outro qualquer, o sonho vem. Um dia igual a outro qualquer. O dia que o sol nasceu como outro qualquer. Um dia que a noite veio como outro qualquer. Veja que Deus não fez mudar o planeta, a atmosfera, o sol nasceu. Foi um dia igual ao outro. Aí Faraó tem o sonho. E por mais os sábios, por mais os intérpretes inteligentes que fossem, a Bíblia diz que eles não discerniram. E quando eles não discerniram, aleluia, aí o copeiro diz: lembro-me dos meus erros. Um dia igual a outro qualquer, lembro dos meus pecados. 2 anos depois, ele disse que quando estava na prisão, conheceu um jovem hebreu que tinha o dom de interpretar sonhos, e tudo o que aconteceu foi verdade. Aí um dia como outro qualquer, a mensagem chega no cárcere. Isso implica dizer, só de esquecimento foram 2 anos de prisão, fora os outros que ele já estava quando o copeiro e o padeiro chegaram. Imagina quantos anos jogado numa prisão sem Deus falar com ele. Hoje a gente quer desistir por uma pressão. Hoje a gente quer desistir porque não cantou o hino que a gente queria, a gente não teve oportunidade de pregar. Hoje a gente quer desistir porque o pastor fez uma cara feia. Desista não, minha irmã, desista não, meu irmão. O projeto é de Deus e Deus não vai, mesmo o silêncio dele, ele não desistiu de você. É por isso que você está aqui hoje, eu estou aqui hoje falando diretamente ao teu coração, aos teus ouvidos. Não desiste, porque o homem pode esquecer, mas Deus não. As circunstâncias podem dizer acabou, o momento pode dizer não tem mais jeito, a noite pode dizer vai morrer, mas vai chegar um dia, como outro dia qualquer, que Deus vai fazer acontecer. A notícia chega de forma especial. Como os egípcios não usavam cabelo, porque cabelos para ele era imundícia, José se barbeia, tira o cabelo para se apresentar a Faraó. Aleluia. E interpreta o sonho. Olha o que Deus faz. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Diante das mais altas classes, um prisioneiro, diante da principal Faraó, diante dos príncipes de Faraó, diante dos sacerdotes, diante dos militares. Escolhe um homem, alguém inteligente e capacitado, e a mensagem vem: porventura acharíamos um igual a você? Porventura acharíamos algum em qual habitasse o Espírito de Deus?
A Bíblia diz que Faraó tira o anel no dedo e dá a José autoridade. Tirando a minha casa, a minha esposa, o resto é com você. Todo o Egito está diante de você. Você vai ser responsável para salvar o Egito. Então a Bíblia diz que José, ele percorre todas as cidades do Egito. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, 96% do território do egípcio é deserto. Se você tira 96% de um território de deserto, sobra 4%. Desses 4%, 2% é população. Então só tem 2% de agricultura, que é o delta do Nilo. O Nilo era tão especial que o arqueólogo me disse, eu vou dizer algo que é arqueólogo que me falou, não é história, mas é verídico. Todo o maior pecado para o egípcio na época, acima de qualquer outro, homicídio, adultério, qualquer um, o maior pecado para eles era contaminar a água do rio Nilo. Ele disse que até havia preservativo para os homens, até que o preservativo de Faraó era de ouro, para amarrar na cintura, porque qualquer homem que fosse se banhar na água do rio Nilo tinha que usar preservativo para não contaminar a água. Era fonte de vida. Então agora, quando José percorre todas as cidades, olha o que Deus faz para salvar o projeto. O mundo estava em crise. Não era uma questão localizada do Egito, era o mundo que estava passando fome, o mundo da antiguidade. Então, como a enxurrada vinha no mês de julho, e depois que secava, quem cultivou, só era ali só no ano seguinte. E quando José percebeu, olha o que é que ele faz. Ele agora vai cavar depressões, com muito custo, mas ele agora, depois de Faraó, era quem mandava. Então, em muitos lugares que ainda hoje existem depressões. Eles cavaram muitas depressões, para que, com degraus, 16 degraus. Agora, as margens do rio Nilo, nos pontos principais de cultivo, tinha muitos tanques. Qual era a ideia dele? Quando a água vir, que a enxurrada vir, a enxurrada vai encher as depressões e os tanques. O que nós vamos fazer? Aí diziam, mas a água vai estragar. Não, eu vou usar a água extra. A extra da cheia, da enxurrada. Então, como ela vinha em julho, enxurrava, aí eles cultivavam, aproveitavam. Quando o rio, a enxurrada ia embora, a água que vinha da enxurrada não voltava mais, mas ficava acumulada nas depressões. Aí agora não se cultivava mais 3 meses, mas agora se cultivava o ano todo. Então, com isso, o projeto de Deus, ele vai armazenando só pela criatividade. Quem esperava isso de um prisioneiro, de um acusado de algo que ele não fez? Quem esperava isso? Ou seja, eu quero dizer, tranquiliza, independe de onde te jogarem, aonde você esteja, se o projeto é de Deus, vão ter que entender. E quando o dia como o outro chegar, deixa com Deus, se preocupa não, a estratégia ele vai dar. Só para provocar, diga para quem está ao teu lado, te prepara. Não desiste não pelas circunstâncias, porque quem não acreditava vai ter que ouvir falar de você. Com 2% de um território, Deus sustentou o mundo todo. Veja que a Bíblia diz que quem tinha fome, na época da fome, corria para o Egito. Um chegava, comprava. No outro ano já não tinha, chegava, eu vou entregar meus camelos. No outro ano já não tinha, eu vou entregar meus trabalhos. O mundo todo se rendeu ao Egito por conta de um crente, de um servo que preservou no meio da dificuldade. Ele não desistiu e Deus salvou o projeto e o mundo por conta de um crente.
Vale a pena permanecer. Vale a pena. Vale a pena não desistir. Você pode estar mais seu dia hoje sem suportar, questionando. Aleluia. Mas um dia como outro qualquer as coisas mudam. A Bíblia em outra versão diz: naquele dia Faraó sonhou. Aí a Bíblia diz no versículo 9, em outras versões: naquele dia o copeiro se lembrou. Um dia como o outro qualquer. Vale a pena não desistir. O dia de amanhã pode acontecer o que você está esperando. Até hoje, eu digo porque eu ouvi de egípcios, até hoje há um lugar por onde essas águas acumulavam a cidade de José, o campo de José. E o egípcio me disse: até hoje, não só um, disse: até hoje, os melhores frangos, os melhores ovos, a melhor carne vem de lá para suprir o Egito. Isso é Deus que faz, isso é Deus que faz. Vale a pena a gente não desistir. Esses dias, com todo respeito ético, só dizendo exemplo, em questão de honra, eu recebi uma visita de duas pessoas, que eu não vou citar nome em questão ética, pessoas de alta, passaram de 7h30 até meia-noite na minha casa, tentando me convencer para eu entrar como deputado federal. Bento, você tem um nome, não só Alagoas, você tem peso, então você é o cara, você é o homem da vez, você vai. Eu digo: vou não. Porque eu sou, não sou eu, é Deus. Então não desista, irmãos. Um dia Faraó estava na beira do rio Nilo, no sonho. Um dia ele sonhou, e quando ele sonhou, já fazia anos que o crente estava na prisão. Então olha para essa irmã, para esse irmão que está ao teu lado, diga: podem tirar o couro da costa. Diga: podem bater, mas desistir jamais. Diga para ele: nós não somos dos que voltam, nós somos dos que avançam. Nós não retrocedemos, nós avançamos. Então volte para casa hoje com esta mensagem. Que Deus é atemporal, Ele não depende do dia e da noite para lembrar. Tudo é um processo, não vai morrer. Lágrima vem, choro vem, vontade de desistir vem, esquecimento vem, abandono vem, mas Deus não desiste, Ele sempre vai estar com você. Curve a sua cabeça, por favor. E se quiser falar em línguas estranhas, fale. Se quiser orar, ore. Se quiser levantar as mãos, levante. Você é o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. Você tinha tudo para não estar na igreja. Você tinha tudo para não estar aqui. Você tinha tudo para estar na balada. Você tinha tudo para fazer o que quer. Mas algo te segura. Algo nos segura. Não é nós, é Deus, é Deus, é Deus. Porque nós somos projetos dEle. Soberano e eterno Pai,
Em nome de Jesus eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome. Bendito tu és. Eu falei o que estava no meu coração acerca da perseverança, apesar dos dias e da noite, porque um dia vem, um dia vem, um dia vem, um dia vem e vai acontecer. E o Senhor é capaz, por meio desta serva, deste servo, fazer algo inacreditável na ótica humana. Eu me questiono como é que 2% de um território tão grande tu sustentasse o mundo, pela estratégia que desse a um servo teu. Então nesta noite, Senhor, renova os sonhos dos teus filhos, renova promessas das tuas filhas, e que eles não desistam do que o Senhor preparou para eles. Está difícil, tá, Senhor, está difícil, tá quase que insuportável, tá, mas o dia vai chegar. Nós não desistimos, o dia vai chegar, o dia vai chegar, o dia vai chegar, como outro dia qualquer. Coloca a mão desse crente, dessa crente que está do teu lado e diga: desistir jamais, desistir jamais.